e a irmã Claudinete vai fazer a leitura da palavra de Deus conosco e orar com a igreja. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Cumprimento a todos com paz, Senhor. Vamos se colocar aqui, né? Ler lá em Lucas. Lucas 8, 43, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue que havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na hora do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, e disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E disse: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele e declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarará. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Como aqui na palavra do Senhor, né? A mulher já tinha 12 anos que sofria esse fluxo de sangue. A fé dela rompeu todas as barreiras. E nesse dia, nessa noite, que nós possamos também, assim como essa mulher, a fé dela foi tão grande, que nós também possamos ter essa fé, né? Porque só Jesus salva, né? Só Jesus cura. Que nessa noite nós possamos ser perseverantes na palavra do Senhor, que nós possamos buscar verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração, que nós possamos ser sinceros com o Senhor, porque nós não viemos em busca de olhar para o homem, né? Nós viemos olhar para Jesus, que nessa noite você olha para Jesus e tenha fé, que somente Ele pode te curar, mas ninguém. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nessa noite, Senhor, que nós possamos fazer como essa mulher que teve fé, Senhor, o suficiente para ser curada. Ela somente tocou, Senhor, na hora do vestido de Jesus. Que nós possamos também, Senhor, olhar para Ti. Que nessa noite todos que vieram aqui, Senhor, possam buscar verdadeiramente o Senhor, que possa ter essa fé e romper todas as barreiras, que não há dificuldade que possa impedir de buscar a Ti, Senhor. E assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Precisamos ter a atitude que essa mulher teve, né? Ela disse que bastava tocar na orla de Jesus, nos vestidos de Jesus. Não precisava nem falar com ele, nem dizer palavra nenhuma. Se eu tocar, quer dizer, nós podemos, como nós vamos tocar na orla de Jesus hoje?
Hoje ele não está aqui pessoalmente, né? Como nós vamos tocar? Na nossa adoração. Se você adorar de coração, ele está vendo seu coração. Aí você pode tocar no coração dele sem estar perto dele. Quando ele olhar para você e receber a sua adoração, seu esforço, então isso pode tocar o coração. Nós usamos essa expressão, tocou meu coração de ver aquela cena. Não usamos essa expressão de vez em quando? Então, nós podemos tocar agora no coração de Jesus, né? Se nós fizermos de coração para Ele, louvado seja Deus, e com fé, pela fé, aquela mulher tocou em Jesus, recebeu sua bênção. Pela fé também nós podemos tocar e receber a nossa bênção. Amém? Glória a Deus. O irmão Mateus, jovem cooperador na obra de Deus, também está nos dando a palavra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Os irmãos me ouvem bem? Amém? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quero ler o capítulo 3 de João, o verso 16, onde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, essa passagem, ela traz o diálogo entre Jesus e Nicodemos, esse homem e doutor da lei que questionava Jesus como poderíamos nascer de novo. Dentro dessa mensagem, mais especificamente no versículo 16, temos que Deus, Ele amou o mundo. Deus, Ele amou tanto o mundo, Ele entregou o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, por mim e por você aqui nessa noite. Não só por mim e por você aqui nessa noite, mas por todo o mundo, por todos aqueles que passam ali fora, por todo aquele cheirador de pó, por todo aquele fumador de maconha. Mas Deus, Ele não ama o que está no mundo, ou seja, Deus, Ele não ama o pecado. Deus, Ele ama o pecador. Por isso que Ele entrega o seu Filho de tal maneira, o seu Filho unigênito, o seu Filho insubstituível, para que fosse remido, para que fosse morto, para que fosse pago com sacrifício e sacrifício em cruz por mim e por você nessa noite. Meu irmão, eu te convido nessa noite a entregar a sua vida para Jesus também nessa noite. Se você já entregou a sua vida para Jesus nessa noite, entregue sua melhor adoração para Deus. Não faça para o homem não, faça sim para Deus, que o nome dele venha a ser glorificado e ele vai muito te honrar aqui nessa noite. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, logo Deus vai estar preparando o irmão Assis também, para dar a palavra. Deus vai estar preparando a irmã Belina, a irmã Angelina, a irmã Rosângela, o irmão Aguinaldo, a irmã Claudiné, mas as crianças vão viajar. Mas o irmão Matias vai ficar indo, né? Vai estar ainda aqui conosco. Mas as pessoas vão viajar, vão visitar parentes, que Deus abençoe a viagem deles, e nós vamos estar aqui, torcendo para eles voltar logo, né, irmão? Está torcendo para eles voltar logo, porque ela sempre faz o nosso lanche. Hoje ela trouxe arroz doce, né? Quem gosta de arroz doce? Todos, amém? Então, vai poder saborear. Graças a Deus que todos gostam do arroz doce, né? Então, todos vão poder saborear
Eu sei que ela faz com muito amor, muita boa vontade, coração ela faz para a obra de Deus. Não sou eu que exijo, não sou eu que mando, ela que me prontifica. E certamente lá no céu ela vai ter o seu galardão pelo que faz para a obra de Deus, né, irmãos? Que Deus nos abençoe nesta noite, que nós vamos fazer um estudo hoje sobre Efésios capítulo 6. A leitura de hoje, meus amados irmãos, é preparando para o batismo. O estudo de hoje é você sendo preparado para o batismo. O batismo, ele tem que ser feito por decisão sua, não aquele batismo que te batizaram. Jesus foi apresentado com 8 dias de nascido. Jesus também só foi batizado com 30 anos de idade. Ele não foi batizado quando era criança, nem jovem, nem adolescente. Ele foi batizado aos 30 anos, ou seja, plenamente consciente daquilo que estava fazendo. E Deus quer o batismo. Nosso batismo é para quê? Nosso batismo, meus amados irmãos, nosso batismo é para nós ser enxertado em Cristo. Paulo aos Romanos, ele fala sobre que nós somos sepultados com Ele pelo batismo. Então, o batismo é a ligação que você faz com Ele lá. Para que Ele batizou? Muitos, hoje, você pode perguntar em qualquer religioso por aí, ele não vai saber dizer para que Jesus, por que e para que Jesus batizou. Se o batismo é para a remissão de pecados, isso é só uma introdução, viu, irmão? Depois nós vamos lá para o Efésios capítulo 6. Se o batismo é para a remissão de pecados, conforme disse aqui em Marcos capítulo 1, está dizendo que o batismo é para a remissão de pecados. Se não me engano, Marcos capítulo 1, verso 4. Então, aqui nós vamos ver que o batismo é para a remissão de pecado, o batismo nas águas. Aí muita gente pergunta, mas por que o batismo é para a remissão de pecado? Água lava pecado? Né? Parece que tem uma discordância, que lava o pecado é o sangue de Jesus. Mas se o batismo é para a remissão de pecado, é para perdão de pecado, vamos ler lá em Marcos capítulo 1, se não me engano, verso 4. Vamos ver? Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecado. Imagina, mas Jesus não tinha que arrepender. Jesus não tinha pecado para ser remisso. Então, por que Jesus foi batizado então? Não tem uma lógica aí que não está funcionando? Parece que tem uma pergunta aí que não está confirmando, né? Não está encaixando. Tem algo que não está encaixando. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo a minha pergunta? Está entendendo, irmão Moisés? Tem algo que não está encaixando. Se o batismo é para a remissão de pecado, Jesus não tinha pecado. Se o batismo é para arrependimento, Jesus não tinha que arrepender. A Bíblia diz que ele foi sem pecado. Ele foi oferecido como cordeiro imaculado. Ele não tinha pecado. Então, por que ele foi batizado? O batismo de João Batista, que era o batismo de arrependimento para perdão de pecado. Qual é a explicação? O Senhor nos fez saber qual é a explicação. E nos fez saber também entender por que Paulo falou que nós somos sepultados com Ele, nós somos crucificados com Ele. Mas como que eu fui crucificado com Ele se eu não vivi aqui mais de 2000 anos atrás de diferença quando Ele viveu? Quem foi batizado com Ele foi aquele ladrão, aqueles 2 ladrões lá, aqueles foram sepultados com Ele, foi crucificado com Ele. Mas como eu fui crucificado com Cristo? Vocês vão ver que parece que tem coisa que a Bíblia fala que não tem lógica, que não encaixa. Aí o ateu zomba, mas quem tem o Espírito de Deus tem a revelação de Deus e sabe e entende todas essas coisas, amém, irmãos?
E eu vou explicar para os irmãos isso nessa noite. Imagina só, Jesus, ele foi batizado por quê? Porque há uma ciência chamada física quântica, que quando entrelaça os dois corpos entre si, esse corpo, estão usando a internet quântica para levar comunicação no espaço. Por exemplo, estão planejando de ir para Marte. Como eles vão ter comunicação de lá? Se mandar uma mensagem de lá, ela vai levar 30 dias para chegar aqui. Elas vão pedir socorro lá, vai levar 30 dias e aí? Quando chegar aqui, acabou tudo lá. Então, o que é que eles estão planejando agora? Com a física quântica e com a internet quântica, um médico lá de São Paulo vai poder fazer uma operação em alguém aqui em Cuiabá, pela técnica, né? Pela tecnologia. Então, ao mesmo tempo que aconteceu, quer dizer, na minha visão, quem julgo ter recebido a revelação por misericórdia de Deus, no meu entendimento, a única explicação que se tem pelo motivo que Jesus foi batizado é a física quântica. Agora você vê, física quântica eles estão ainda desenvolvendo, mas já existe muita coisa avançada, como o computador quântico já existe e muitas outras coisas. A velocidade com esse computador quântico eles vão poder abrir quase todas as senhas, todos os segredos. É muito forte a capacidade desse computador. Então, Jesus foi batizado para quê? Só a física quântica explica. Por quê? Quando ele foi batizado lá, para quê? Para quando você for ser batizado aqui, o que acontece? Você é interligado em Cristo, é entrelaçado nele. Por isso Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí muita essa explicação começa a encaixar em Romanos capítulo 6. Se os irmãos for analisar Romanos 6, mas vão ver que existe muita palavra que Paulo falou ali que não tem lógica. Olha só. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Que lógica tem isso? Ué, fui batizado nas águas aqui, mas como que fui batizado na morte de Cristo? Qual é a lógica? Acontece que se você foi batizado, você foi entrelaçado em Cristo. Quando você é entrelaçado em Cristo, a vida de Cristo é sua e a sua é de Cristo. Você se torna um só. Então o passado de Cristo é seu passado também. E isso explica também que Jesus, depois do batismo dele, que Jesus chamou o sacrifício dele ali na cruz, ele chamou de batismo aquilo ali. Aquele sacrifício lá no madeiro, ele chamou de batismo. Ou seja, também é um batismo entre ele e Deus. Ou seja, ele se tornou também como Deus. A vida de Deus se tornou a vida de Cristo, e Cristo se tornou, por isso ele diz, somos um. Ele se tornou como um, ele e o Pai se tornou um só. Ou seja, a vida de Deus se torna a vida de Jesus, e a vida de Jesus se torna a vida de Deus. Por isso, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu lá para João, teve a visão, e Jesus falou o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, o Todo-Poderoso, olha só, ele falou, eu sou o Todo-Poderoso. Mas ele não era filho de Maria, que nasceu aqui? Como é que ele é o Todo-Poderoso? Ele é o Alfa e o Ômega? Ou seja, ele tomou as próprias palavras de Deus para ele. Aquilo que Deus era, ele passou a ser também. E aí, quando você é batizado, quando Jesus foi batizado lá, quando você for batizado aqui, você e ele se tornam um só. Você e Jesus se tornam um só. E o que vai acontecer? Você se torna um só com Jesus. Aí o que Jesus é, você vai ser também. Aí o que Jesus é, nós vamos ser também. Porque
em nome dele se tornamos um com ele, a morte e a ressurreição dele se tornou nossa também. Por isso nós morremos com ele, ressuscitamos com ele para viver uma nova vida. Os irmãos estão entendendo o quanto é grande esse mistério? Os irmãos estão entendendo o quanto é grande esse mistério? Você se batiza para quê? Para você se tornar um com Jesus. Ele, quando ressuscitou, ele falou para Maria: ide e dizer aos meus irmãos, ide e dizer aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Então nós vamos ser um só com Jesus. O Pai de Jesus é nosso Pai, o Deus de Jesus é nosso Deus. Não estão entendendo? Nós vamos ser irmãos de Jesus. Não estão entendendo o quanto é grande esse mistério do batismo? Não estão entendendo? Por isso que nós não devemos pecar. Porque se você você é um só com Cristo. Se você peca, você naturalmente se desliga de Cristo e faz um corpo só com o pecado. Então vamos ser desligado de Cristo e se tornar um corpo só com o pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado para viver em santidade, porque Ele é santo e nós precisamos ser santo também como Ele é, como Pedro falou: sede santo, porque eu sou santo, né? O Senhor disse: sede santo porque eu sou santo. Então nós temos que seguir os passos de Jesus e ser como Ele, saber que você não é mais você, mas você é Ele está em você, e Ele está em você e você nele. Ele falou lá em João: está em mim e eu em vós. Se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Viu, irmão? Olha só o poder da palavra e o poder de você ser batizado, você ser feito um só em Cristo e um só em Deus. Por isso a Bíblia fala que nós vamos sentar no trono, vamos receber o próprio nome de Deus em nós. Nós vamos receber a coroa. Por quê, irmão? Tudo pelo batismo. Aí alguém disse: mas aquele ladrão da cruz não foi batizado. Mas você quer um batismo mais forte do que aquele? Que Jesus chamou aquela crucificação, Jesus chamou de batismo. E aquele ladrão da cruz não foi batizado, mas ele não foi batizado, mas ele não foi batizado como nós na água, mas ele foi batizado com o próprio Jesus lá na cruz, irmãos. Entendeu, irmãos? É forte, ó, a palavra hoje está forte. Agora vamos entrar em Efésios, em Efésios capítulo 6. A armadura de Deus que o cristão tem que usar. Então, depois de saber isso, depois de você ser batizado, para você ser batizado, você tem que conhecer essa armadura de Deus. Porque como que nós vamos ser batizados? Como que nós vamos ser batizados, fazer um corpo só em Cristo? Como que nós vamos ser? Sim. E como que nós vamos andar no caminho do Senhor em perfeição, fiéis a Ele, sem conhecer as armaduras de Deus que nós temos que usar? Se nós não conhecemos a armadura, o que pode acontecer conosco? Nós se tornamos o quê? Uma presa fácil do inimigo. O inimigo pode fazer a gente pecar facilmente, porque não conhecemos a armadura de Deus que nós temos que usar. O soldado, o irmão Mateus, serviu o exército, ele era recruta, mas para ele engajar, ele tinha que conhecer as armas do soldado, ele tinha que saber manusear elas de olho fechado, saber montar e desmontar o fuzil lá, que isso foi o que me contaram, eu não servi, mas ele pode confirmar, é verdade, não é? Então, o soldado, o recruta, para ser engajado, ele tem que conhecer a armadura dele. Isso se tratando de exército humano. Agora imagina do exército celestial. Alguém é engajado no corpo do exército celestial e não conhece a armadura, irmão. Isso é motivo de escândalo. É motivo de você ficar
admirado com isso. É muita falta de preparo. Muitas vezes a gente não conhece. Imagina o cristão não conhecer a armadura de Deus que ele tem que usar. O que vai acontecer? O inimigo joga um laço e ele cai. Por quê? Porque não conhece a armadura de Deus. Vive sem conhecer a armadura de Deus. Mas veja só o que disse Paulo para os crentes de Éfeso. No demais, irmãos meus, a partir do verso 10. Efésios 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra o príncipe das trevas deste século. Se nós não tiver revestido da armadura de Deus, ele vai jogar laço, vai tentar fazer de tudo para nos derrubar dessa graça maravilhosa que você alcançou de se tornar um só com Cristo, se tornar participante, corredeiro com Cristo da glória junto ao Pai. Para nós se tornar corredeiro com Cristo, ou seja, corredeiro é o quê? É aquele que herda os mesmos direitos, herdeiro junto, corredeiro, são herdeiros juntos. Para nós se tornar corredeiro com Cristo, nós temos que ser um com Ele, e o diabo sabe disso. Quando Deus falou em fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o diabo ficou morrendo de inveja do ser humano. E o que ele fez? Ele propôs, não, eu quero essa semelhança também. Em Isaías capítulo 6, capítulo 11, capítulo 14 de Isaías, ele disse, está relatado lá que ele arregimentou a terça parte das estrelas do céu. E ele quis dizer, ele chamou eles e falou assim: vamos ser semelhantes também. Deus quer fazer daqueles lá da terra, Deus quer fazer semelhante a Ele. E então vamos tomar esse privilégio para nós. Vamos reunir, porque Deus está nos passando para trás, Ele está nos deixando de lado. Fez a cabeça da terça parte das estrelas do céu, e a terra é uma das estrelas do céu aqui, no nosso Sol, né? Então só o planeta Terra é habitável. Então, mas nas outras estrelas, pelo espaço fora do universo, certamente tem outros seres lá. Então a Bíblia diz que ele arregimentou a terça parte da estrela do céu, e ele disse: subirei à mais alta nuvem da banda do norte, edificarei o meu trono, serei semelhante ao... O provérbio ditado que ele veio falar por aí é que o diabo queria ser mais do que Deus. E até o professor de teologia ensinando errado, falando que o diabo queria ser mais do que Deus. Eu cresci ouvindo falar que o diabo queria ser mais do que Deus. Eu cresci ouvindo isso, mas depois eu vi na Bíblia, não. Ele não disse que queria ser mais, ele sabia que é impossível ser mais do que Deus. É impossível ser mais do que Deus. Então, mas como Deus falou que queria fazer a sua semelhança, então não tem como. Então ele foi atrás dessa semelhança também. Ele já era um querubim ungido, cheio de glória, cheio de perfeita formosura, desde o dia que foi enviado, conforme tem em Ezequiel capítulo 28. Então ele falou: eu quero essa semelhança também. Olha como é que é. Não bastava ser um querubim ungido lá na glória de Deus, perfeito em formosura, ser a estrela da alva. Quer dizer, ele não bastava ele já ter tanta glória, mas ele não quis ser mais. Isso acontece com muitos seres, muitas pessoas hoje ainda, além de ter todo o poder, tem tanto poder
E aí, o que aconteceu com ele? Deus pegou ele, falou: você agora caiu na minha armadilha, você caiu no meu truque. Eu sabia que você ia fazer isso, porque o seu coração, eu te dei toda a liberdade, ex-Lúcifer, né? Porque agora ele é ex. Então, eu te dei toda a liberdade para você governar a terra e andar pelo universo, passear pelo universo, e você quis ser semelhante a mim, só porque eu falei em fazer o homem semelhante a mim também. Então você se encheu o seu coração, que foi inveja, o primeiro pecado cometido do universo. O primeiro pecado não foi cometido na terra, não foi cometido na terra, não, foi cometido do universo. Eu perguntei, mas antes de Adão não tinha pecado? Eu pensava que não tinha, né? Aí eu falei assim, mas antes de Adão, que foi 6, 7 mil anos atrás, muita catástrofe, muita coisa ruim aconteceu na terra, muito desastre, muitas coisas morreu. Eles acham fóssil aí de não sei quantos mil anos, de pessoas que morreram muito antes de Adão, 1 milhão de anos. Acham fóssil de animais e de bichos que morreu aí há tanto tempo. Aí eu dizia comigo, mas antes de Adão não era tudo lindo e maravilhoso, não tinha pecado? Mas aí o Senhor não deve entender, não, o primeiro pecado foi Adão que cometeu. O primeiro pecado que cometeu foi o ex-Lúcifer, lá ainda, do universo. Então ele quis ser mais que Deus, mas depois por que Deus mandou ele para cá? O universo tão grande, meu Pai do céu. Esse universo tão grande, o diabo perto para lá, aí Deus manda ele para cá. Aí meus irmãos, os irmãos estão entendendo? Por que Deus mandou o diabo para cá? Por quê? Porque ele já era daqui. Deus já fez ele para poder. Deus já fez o Lúcifer para ser um querubim ungido para proteger a terra. Deus fez a terra, no 7º dia Deus se distanciou, deixou, ele não ia abandonar a terra, deixar a terra de qualquer maneira. Podia escapar um meteorito e vir e bater na terra, mas ele já fez o Plutão, Saturno, Urano, Netuno, e ele fez aquele planeta bem grande, que ele fez bem grande, que serve de escudo para proteger a terra. Mas ele deixou aqui seus anjos para proteger, para continuar cuidando, porque deixou um projeto maravilhoso para a terra. Ele tem um projeto maravilhoso para a terra, e esse projeto maravilhoso inclui você, inclui eu, inclui nós. Ele nos quer fazer semelhantes a Ele. Então, meus amados, olha aqui fala, porque a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por quê? Porque o diabo quer tirar isso de você. Deus quer te dar essa glória, esse privilégio de você ser semelhante a Cristo. Lá em João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, verso 2, está escrito: amados, ele disse aqui, mas sabemos, na parte B do versículo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, veremos. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, na parte B do versículo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Mas por que nós vamos ser semelhantes a Ele? Por quê? Porque passamos pelo batismo, cremos na Sua palavra, aceitamos Ele como nosso Salvador, passamos pelo batismo, e agora você está marchando para a glória.
Cada dia que passa, você está mais perto da glória do Pai. Então, como que nós vamos, meus irmãos? Como que nós vamos agora resistir o dia mau? Como que nós vamos agora resistir o dia mau, sendo que o inimigo, ele é astuto e muito poderoso. Ele pode, nós imaginamos o que ele fez com Jesus. Ele pegou Jesus no deserto e levou para o pináculo do templo e mandou: se tu és o filho de Deus, pula, salta daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Quer dizer, ele pegou Jesus no deserto e levou, ele pegou Jesus, mano, colocou lá no pináculo do templo. Depois ele levou um alto monte e mostrou todos os reinos da terra. Olha o poder que ele tem. Ele pegou Jesus, mas Jesus ainda homem, né? Ele pegou Jesus glorificado. Não. Jesus glorificado, ele chegava nem perto. Ele chegou perto de Jesus, porque Jesus estava revestido dessa carne. Jesus tinha se feito menor do que os anjos, diz a Bíblia. Ele se fez menor do que os anjos, ele se fez homem. Então o diabo pegou ele e tentou fazer ele adorar a ele, né? Pegou Jesus, tentou fazer Jesus adorar a ele, mas Jesus resistiu ele até o final e disse: está escrito, vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. E aí Satanás se retirou e vieram os anjos e adoraram a Jesus. Então, isso é maravilhoso. Essa história, ela é maravilhosa. Mas, irmãos, não me contaram essa história. Eu não aprendi essa história na teologia. Eu fiz 2 bacharéis em teologia. Quando nós terminar de pintar aqui, eu vou colocar meu certificado. Ou ali, ou aqui, vou colocar o tanto de certificado que eu tenho para os irmãos verem. Não é esses cursos que me ensinou essas coisas. O que me ensinou não foi o amor e o zelo de buscar dentro da palavra de Deus. Eu tenho quase 70 anos estudando a Bíblia desde criança. Então, quer dizer, eu devo muito da minha vida a essa pessoa que está aí, ó, a irmã Claudinete. Quando ela me encontrou, quando eu encontrei ela me procurava e eu procurava ela, e o Senhor nos fez encontrar, e ela me ajudou muito na minha vida. Deus usou ela tremendamente, como também me usou para abençoar ela e para dirigir ela e para fazer ela como ela é hoje, né? Deus me usou para abençoar ela e usou ela para me abençoar. Então, meus amados, nós temos que revestir da armadura de Deus para nós não perder essas bênçãos. Então, agora vamos para encerrar. Para encerrar, nós vamos falar agora sobre essas armas. Quantas e quais são as armas que compõem a armadura de Deus que o cristão tem que usar? Se você é cristão e você quer fazer parte dessa glória, quer fazer parte desses vitoriosos, quer fazer parte desses escolhidos, eu vou escrever ali em nome de Jesus: muitos chamados e poucos escolhidos, só os escolhidos permanecem. Então, nós vamos escolher ali. Se você foi chamado para essa graça, se você foi chamado aqui para estar recebendo essa instrução, viu, irmão? Eu nunca vi ninguém ensinar isso que eu estou ensinando para os irmãos, dessa forma, com tanta clareza, com tanta objetividade. Você está aprendendo coisas maravilhosas que eu tive que sofrer muito para aprender. Até quando o Senhor veio me revelando, eu paguei alto preço, mas Deus conhece meu coração e me resgatou e está me usando agora para resgatar vocês, para ajudar vocês a seguir esse caminho. Esse caminho é um caminho de glória, é um caminho de vitória, é um caminho de poder, é um caminho de virtude. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Se você fizer um com Jesus estiver em você e você em Jesus, você vai poder pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. As portas do inferno, irmãos,
o mal não vai ter poder perto de você, ele nem vai fazer nada. Igual já aconteceu comigo. Fechei 2, barrei 2 centros de Umbanda ou de Quimbanda lá, no batuque deles, na incorporação deles. Na hora de baixar os guias lá, não baixou porque eu estava lá. Eu não sabia disso, depois de muito tempo eu fui entender. Estou entendendo agora que eu fui entender que quando eu estava lá, cheguei num, estava tudo incorporado. Cheguei, encostei na porta assim, de repente acabou. No outro, eu fui de companhia com uma pessoa lá. Cheguei lá, sentei, enquanto eu estava lá, eles tentando lá baixar os guias, tentando, não conseguiram. Até que eu saí, ficou sem graça aqui, deixa eu ir embora. Então, irmãos, o crente, o escolhido de Deus, onde está o escolhido, meu irmão? Essas coisas não têm poder, as trevas não têm poder. Se Deus te escolheu para você estar aqui nesta noite, recebendo essa lição é uma das mais importantes da vida cristã. Veja bem, tomando aqui depois nos lugares celestiais, no verso 13 agora ele fala: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Olha só, se você tiver revestido da armadura de Deus, você vai resistir no dia mau, e havendo feito tudo, você vai ficar firme, né? E aí no verso 14 ele reforça: estai pois firme. E aí ele fala da primeira armadura, da primeira arma, tendo cingido vossos ombros com a verdade. Irmão, tendo cingido vossos ombros com a verdade. A Bíblia fala daqueles que amam a verdade no íntimo. Amar a verdade no íntimo. Ter nojo, ter rejeição para tudo que você vê que é mentira. Não aceita, joga fora, tira dos... O salmista diz: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Aleluia. Certamente ele podia ter falado assim: eu fiz um pacto com a verdade, não colocarei a mentira diante dos meus olhos, rejeitarei tudo que é enganoso, que é falso. As pessoas que não dão valor à verdade e entram pelo caminho da mentira, perdem a noção da realidade, vivem na fantasia. Daqui a pouco não sabe se é homem, se é mulher ou que bicho que é. É isso que acontece, meus irmãos. É isso que acontece. A pessoa fica iludida com as fantasias, com as ilusões desta vida, futebol, novela, filmes e etc, etc. Vai indo, irmãos, engolindo a mentira como se fosse verdade. A minha esposa assistia novela. Ela não veio. Falei para ela: minha filha, você está passando mal de noite, você está tendo perturbação? Essa novela. Ela fez prova, fez várias provas, para lá e para cá. Um dia eu assisti, ia dormir. Outro dia não assistia, ia dormir. Fez várias provas, e tudo confirmou direitinho. Ela foi, parou, irmão. Porque ela viu que era do diabo, ela viu que essas coisas é do inferno, essas mentiras, essas coisas nada, tira da sua vida. Se você ama Jesus, ama a verdade no íntimo e vive na verdade, porque Deus será contigo. Amém, irmãos? Aleluia! Ama a verdade, vive na verdade e pratique a verdade. E eu, irmão, Deus só começou a me revelar as coisas depois que eu aprendi a viver na verdade. Nós somos humanos, somos falhos, ainda estamos na carne, mas nós temos que ter aquele amor pela verdade, estar sempre lutando por ela. Sempre lutando por ela.
Quando Deus falou para mim sair da Assembleia de Deus, eu falei que Deus tinha falado, muitos não acreditaram, muitos falaram, não, você está delirando, você está errado, e até eu queria duvidar de mim, até falei, é verdade, é certo que todo mundo errado, e só eu estou certo, né? Mas bom, quando você anda pela verdade, você sabe o que vai acontecer, você tem noção, você sabe onde pisa, você sabe onde você vai. Muita gente fala para mim, eu tenho dó do que vai acontecer com você, eu tenho dó da sua. Ficou com medo de mim, achando que Deus ia me castigar, achando que Deus ia me punir. Eu falei, eu sei quem eu estou servindo, e eu sei que Ele é o meu Redentor e que por fim se levantará. Então, irmãos, eu prossigo caminhando com Jesus. O inimigo tentou tirar minha vida num acidente de moto ali, mas no acidente veio, em vez de me machucar, fez para me sarar de machucar que eu tinha. Eu já tinha caído outras vezes, tinha machucado nesse ombro, e o ombro estava meio paralítico, quase não levantava o braço. Depois do acidente, meu braço ficou bom. Acabou. Depois do acidente, Jesus, meu irmão, Ele pega o mal que o inimigo quer fazer com você e transforma em bênção. Viu? Por quê? Porque você é um escolhido de Deus e anda pela verdade. Anda na verdade, você vai ver. A verdade é a primeira arma da armadura de Deus. Se não entrar pela verdade, meu irmão, acabou, não tem mais outra arma para você começar, não. Tem que começar pela verdade. A verdade é a base de todo relacionamento humano, até entre os bandidos. Vai dar mentira lá para mim. Morre na hora, assim, eles matam bem todo mundo. Se perceber que está enganando, que está com mentira, já era, já foi. Então, até falar assim, até prometei pagar, assim, ficou devendo para ele, tal dia eu te pago, aí talvez eu lá vai receber. Aí não tem dia não para mim, né? Falou que ia pagar e não vai pagar, já era. Então, a verdade, irmãos, até entre os bandidos, tem que viver, tem que ter a verdade. A família só tem sustento se viver na verdade. Se a mulher começar a enganar o marido, ou o marido enganar a mulher, já era também, acabou. O diabo entra no meio e apronta, meu irmão, apronta com a família, vai os filhos, vai tudo pro buraco, porque deixou a verdade. A segunda arma é a justiça. Vou nem ler, já pode acompanhar lá depois, pode confirmar. A segunda arma é a justiça, a couraça da justiça. Um juiz, para julgar uma causa, para ele fazer justiça, ele precisa do quê? Ele vai precisar do quê? Das informações verdadeiras dos fatos acontecidos, não é? Ele precisa da verdade. Sem verdade, o juiz não faz justiça. Por isso, a verdade é a base, é o começo. Eu comecei a ler, a primeira arma é a verdade, a segunda é a justiça, a terceira é a paz, a quarta é a fé. Eu falei, mas peraí, sempre me deu muitos anos, eu já tinha uns 20 anos já por aí, ou mais. Quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, mas peraí, sempre eu ouço falar que a fé é a base de tudo, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não alcança a bênção, sem fé você não alcança o milagre, tudo é pela fé, sem fé não tem salvação. Aí eu falei assim, mas peraí, então, mas por que a fé está em quarto lugar? Aí o Espírito falou, volta lá e estuda as outras. Aí eu comecei a estudar. Sem verdade não tem justiça, sem justiça não tem paz, não é verdade? Só vai ter paz se dois vizinhos, se der problema entre eles. E aí o juiz vai lá, o errado, o certo ele pune, e o errado ele premeia. O que vai acontecer? Vai ter paz? Vai ter paz nesse caso? Os vizinhos vão ficar em paz agora? Não vai, porque o juiz não fez justiça.
Quer dizer, sem justiça não tem paz, né? Então, irmãos, a terceira arma é a paz. E sem a justiça não vai ter paz. Veja como é que é a sabedoria tão maravilhosa do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, para ele colocar essas armas, tudo na ordem, certinho uma da outra. Se fosse eu que fosse colocar, eu ia colocar até em primeiro lugar, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho, né? Mas ele, usado pelo Espírito Santo e formado aos pés de Gamaliel, um homem sábio, Paulo, né? Culto. Então, na hora que ele foi escrever, tanto ele deu lugar ao Espírito Santo como a sabedoria que ele tinha. O que aconteceu? Ele escreveu maravilhosamente certo. Sem verdade não tem justiça, sem justiça não tem paz, sem paz não tem fé, sem fé não tem o capacete da salvação. Sem o capacete da salvação você não vai entender a palavra. Sem a palavra não adianta você ir orar, que é a sétima arma. Não estão entendendo? Então, as armas, vamos repetir todos nós as 7 armas, vamos? Verdade, repita comigo: verdade, justiça, paz, fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e a oração. 7 armas. Viu que maravilha? Então, meus amados irmãos, esse é o ensino, o terceiro ensino, né, da terceira aula para batismo, para você se tornar um cooperador na obra de Deus. Agora você está perguntando por aí, pergunta aí, vai na Assembleia de Deus, vai aqui na Adventista, pergunta aí, quantas e quais são as armas que compõem a armadura de Deus? Ninguém vai saber te dizer. Ninguém. Viu? Ninguém, porque eu já fiz esse teste, já falei para todos, eles não sabem, irmão. E olha que é coisa que a gente tem que saber, aprender antes do batismo. Por quê? Porque muitos deles desviam. Por que pastores desviam? Por quê, irmão? Porque o pastores desviam, por quê? Porque não conhecem as armaduras de Deus que o cristão tem que usar. Porque se conhecer, vai colocar em prática. E se colocar em prática, acabou com o diabo. Acabou com o Satanás. Não tem mais chance para ele. Amém? Estão felizes? Estão satisfeitos com a palavra desta noite? Amém? Então, meus amados, eu vou cantar umas coisas para nós orarmos, tá bom? Depois que eu acabei com a minha garganta falando, mas Deus seja louvado, né? Não vamos cantar para poder apresentar a voz, né? Vamos cantar para Jesus. Eu quero cantar para os irmãos aprenderem. Eu gosto de cantar os corinhos para os irmãos e aprender. Vai chegar o dia que todos nós vamos cantar os corinhos batendo palma para Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amar de todo o coração, me mostra o seu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amar de todo o coração, me mostra o seu sorriso e aperte a minha mão. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amar de todo o coração, me mostra o seu sorriso e aperte a minha mão. Se tu me amar de todo o coração, me mostra o seu sorriso e aperte a minha mão. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, o demônio vai, o anjo do Senhor vai operar. Mas a doença sai, o demônio vai, o anjo do Senhor vem operar.
essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, fogo cai, aleluia, o fogo cai, glória a Deus, o salve em Cristo sabe para onde vai para o céu. Oh, vem Senhor, o fogo santo derrama nessa reunião, derrama agora consumindo toda a minha imperfeição. Sacia-me da sua graça, manda agora o seu poder, transborda-me de graça e de poder. Aleluia, vem Senhor, transformar meu coração. Aleluia, vem Senhor, com teu fogo abrasador. Aleluia, vem Senhor, transformar todo o meu ser, transborda-me de graça e de poder. Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi um casamento, transformando água em vinho, dando povo para beber, mostrando a sua graça, sua glória, seu poder, porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia para o túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha no deserto da Judéia, curou em Samaria e também na Galileia, e em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Oh, glória! Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer. Se não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador da alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Amém? Glória a Deus. Daqui a uns dias nós vamos estar preparados, vamos dar palmas para Jesus, vamos, isso é um povo alegre, livre, a Bíblia diz, louva o Senhor com as palmas, louva o Senhor com as mãos, vamos exaltar o Senhor de todo o nosso coração, porque tenho certeza, Ele vai olhar para nós, Ele vai olhar para esse pequeno grupo, Ele vai olhar e vai sorrir, aleluia, Ele vai olhar e vai ficar feliz com a nossa adoração, porque Ele vai adorar em espírito e em verdade, amém, meus irmãos? Graças a Deus por hoje, pela lição que o Senhor nos passou nesta noite, e agora, para a semana que vem, nós vamos começar segunda, quarta e sexta, tá bom? Segunda, quarta e sexta, e vamos estar orando para o Senhor preparar o dia da nossa inauguração, que aí nós vamos fazer aos domingos também. Domingo de manhã nós vamos estar reunidos aqui, depois da palavra, depois da adoração, aí nós vamos almoçar, todo mundo pode almoçar junto, todo mundo é convidado a almoçar conosco, e o resto do domingo tirar para a família e começar a semana abençoado para a glória de Deus, amém, irmãos? Deus vai restaurar muitas vidas, Deus vai trazer muitas almas. Nós ainda não evangelizamos, ainda não começamos a evangelizar, mas nós já temos um grupinho de almas aqui que o Senhor ama e que o Senhor vai abençoar muito, amém? Glória a Deus, vamos colocar de pé, vamos adorar a Deus, vamos falar com Ele, porque Ele é tremendamente maravilhoso. Nós precisamos cada dia
estar na sua presença. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, se alguém quer receber uma oração específica, quiser vir à frente para receber uma oração específica para alguma enfermidade, algum problema, fique à vontade. Graças a Deus a irmã Rosângela está melhor no joelho, né? O irmão Aguinaldo está abençoado. Senhor, meu Deus e meu Pai, continua abençoando, Senhor, os teus filhos, Senhor. Continua, Jesus, curando, restaurando. Meu Deus querido, dá-lhes uma semana abençoada, meu Deus, porque nós estamos oferecendo a Ti, Senhor, para primícia, Senhor. O Senhor é o Deus das primícias, Senhor. Nós estamos Te adorando hoje aqui, Senhor, e eu quero ver, Senhor, as Tuas mãos abençoando este povo. Eu quero ver, Senhor, este povo crescendo. Eu quero ver esta igreja cheia. Eu quero ver, meu Deus, pessoas sendo abençoadas, meu Deus, demônios sendo expulsos. Eu quero ver, Senhor, vida sendo restaurada. Deus querido, Deus eterno, há poder no Teu nome, Senhor, há poder na Tua palavra, Deus eterno, Deus bendito, e de acordo com a Tua palavra, falamos a verdade no íntimo. Deus querido, Deus eterno, abençoa a família dos Teus filhos. Senhor, abençoa suas filhas, abençoa seus parentes, ó Deus, abençoa, meu Deus, entra no lar de cada um, Senhor, e vai revestindo com a Tua graça, revestindo com o Teu poder. Pai querido, Pai eterno, anuncia este Evangelho. Faça, Senhor, meu Deus, que esta mensagem aqui pregada, Senhor, seja anunciada, ó Deus, pelo mundo todo, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, meu Pai querido. Muito obrigado, Jesus, pela Camila. Muito obrigado, Senhor, pela Claudineia. Muito obrigado pela Juliana. Muito obrigado, Senhor, pelo Mateus. Muito obrigado pela irmã Angelina. Muito obrigado pelo irmão de Alci, pela irmã Rosângela, pelo irmão Aguinaldo. Deus bendito, continua abençoando a nossa vida. Leva-nos em paz e dá-nos uma semana abençoada para o glória do Teu nome. Peguemos as mãos todos e vamos à bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Saudades uns aos outros com a paz do Senhor. Cumprimenta os irmãos, cumprimenta as irmãs. E viu que Deus vai abençoar cada um de vocês. Amém?
Thank you.